Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciane e vamos a mais uma aula de análise instrumental orgânica. Hoje eu vou falar um pouco sobre a espectroscopia do infravermelho. Vamos lá, então? Bem, então o tema da nossa segunda aula será sobre os princípios, os princípios analíticos da espectroscopia de infravermelho, seus usos e aplicações às análises orgânicas, e serão apresentados também quais são os tipos, quais são os elementos presentes em um equipamento analítico, do espectroscópio de infravermelho, e bem como a forma de interpretar os resultados desse tipo de análise, ok, pessoal? Então, vamos ao nosso primeiro slide. Como eu falei para vocês, os métodos instrumentais, eles estão divididos em métodos eletroanalíticos, espectrométricos e cromatográficos. Como vocês podem observar na figura, a espectroscopia de infravermelho está entre os métodos espectrométricos e ela se baseia principalmente na frequência vibracional emitida pelas moléculas orgânicas. Tá? Então, vamos começar o nosso conteúdo, com o primeiro slide da nossa aula. Vamos lá, então. Como princípio analítico do infravermelho, é aquela velha história da espectroscopia. O feixe de luz branca, atravessa um prisma e ele é decomposto. Só que nesse caso é o feixe de infravermelho, que ele é produzido por uma fonte de luz infravermelha e ele é separado. Um desses raios passa pela amostra, enquanto o outro passa por um padrão, que vai analisar, então, os componentes dessa amostra. Os dois sinais são comparados e, então, eles emitem um sinal para o analisador e esse sinal é convertido num resultado, num gráfico que você vai obter ao final da análise, que é o espectrograma de infravermelho, ok? Então, vamos lá. Aqui nessa figura, nós podemos observar várias faixas, onde mostram os comprimentos de onda em centímetros a menos 1, em metros, as ondas ali em cima, comprimento de onda em metros, e embaixo a frequência dessas ondas em hertz. Lembrando que o comprimento significa a amplitude, dessas ondas. As ondas de rádio têm amplitude maior, ou seja, a distância entre uma crista e outra é bem maior. À medida que o espectro vai avançando, essa amplitude vai diminuindo, porque a frequência dessas ondas vai aumentando. O que significa? Quando a onda é longa, existe então uma frequência, uma baixa frequência, porque elas não se repetem tanto. Ou seja, a distância, a amplitude entre essas ondas, a amplitude é maior, ou seja, a distância entre uma crista e outra é maior. À medida que a frequência vai sendo mais rápida, elas vão se repetindo com mais periodicidade, e a frequência vai diminuindo, certo? Então, elas vão sendo ondas mais curtas. As ondas de rádio, elas são ondas longas. E o infravermelho está ali, na faixa de 10 a menos 3 a 10 a menos 6, metros. E depois nós temos o ultravioleta visível, na faixa do visível, e depois, à medida que a frequência vai aumentando, nós temos os raios X e os raios gama, que são emitidos por compostos radioativos, tá bom? Então, esse é o espectro eletromagnético da luz. Então, vamos lá no próximo slide. A radiação infravermelha é uma radiação invisível aos olhos. Porém, ela é detectada por causa do calor. Ela é detectada na faixa de 730 a 10 a sexta nanômetros. E a sua característica principal é o aumento da temperatura à medida que o comprimento de onda se aproxima da região do vermelho. Ou seja, à medida que o espectro avança,
lá para as cores alaranjado, amarelo, laranja, vermelho, a temperatura vai aumentando. Isso foi identificado no experimento de Herschel, que está mostrado no próximo slide. Nós temos ali a figura do Herschel, né, fazendo o seu experimento com o infravermelho para detectar, então, para comprovar que essas ondas, essa radiação emite calor. Então, ele colocou ali um anteparo com todas as cores, né, anotadas ali, né, do espectro, colocou um prisma posicionado de modo que a luz vermelha ficasse bem próxima aos termômetros. À medida que as cores iam passando do amarelo para o vermelho, pro laranja e para o vermelho, ele determinou, então, ele descobriu que a temperatura ia aumentando. E vocês, não sei se vocês estão lembrados, mas antigamente, né, nós fazíamos aulas de educação artística na escola e a gente estudava sobre as cores quentes e as cores frias. Então, as cores quentes e as cores frias nada mais são a comprovação, né, uma extensão do estudo de Herschel, né, relacionada ao espectro da luz. Por isso que nós dizemos que as cores azul, violeta, verde, elas são cores frias, porque elas não emitem tanta temperatura, não emitem tanto calor, né? A temperatura é mais baixa, né? Desculpa, a temperatura é mais baixa, elas não emitem tanto calor quanto as cores quentes, que são alaranjado, amarelo, vermelho, enfim, tá bom? Então, vamos seguir ao nosso próximo slide. O espectroscópio de infravermelho, ele é um conjunto de espelhos, certo? Onde, antes desse conjunto de espelhos, existe uma fonte de radiação infravermelha chamada monocromador. Todos os equipamentos tradicionais de infravermelho, eles têm um monocromador e tem um conjunto de espelhos. Entre um conjunto e outro, né, num conjunto é colocado o padrão, né, ou a referência, e no outro é colocada a amostra. Como a gente falou no início da aula, os raios eles são divididos. Um deles passa pelo padrão, que é a referência, e o outro passa pela amostra. Depois eles se encontram novamente e eles passam pelo fotomultiplicador, que é o detector, e também pelo processador. Esse processador emite o sinal e depois os dados são coletados e daí o equipamento ele emite um gráfico, né, que é a resposta analítica para a análise de infravermelho, tá bom? Então, seguindo adiante, aqui nós temos algumas faixas de absorção, as faixas de detecção do infravermelho, tá? Na espectroscopia de infravermelho é mais comum utilizar a energia transmitida, ou seja, a energia que sobra após a amostra absorver a radiação indicada, tá? Incidida, desculpa. E essa reação repete-se ao longo de uma faixa de comprimentos de onda, né, conforme são mostradas abaixo. Cada substância ela tem uma impressão digital, ou seja, um comprimento de onda, um número de onda, tá? Que é verificado no infravermelho. Por exemplo, ali na faixa de 4.000 a 3.500 centímetros a menos 1, nós temos as ligações de hidrogênio ligado a um heteroátomo. Lembra, por quê? Porque os compostos orgânicos, basicamente, eles são formados por carbono e hidrogênio. Então, vamos partir do princípio que as ligações, as moléculas orgânicas são hidrocarbonetos, certo? Então, o heteroátomo são átomos diferentes do carbono, que é o nitrogênio ou o oxigênio, certo? Então, nós temos ali nessa faixa as ligações NH, que pode ser de aminas, de amidas, aí depende de como que essa amida está associada, se ela está livre, se ela está associada a um composto orgânico, a um hidrocarboneto, e temos também as ligações OH, proveniente de álcoois ou até mesmo água. Tá? A partir de 3.000 ali nós temos as ligações carbono e hidrogênio, triplas ligações em torno de 2.000 a 2.300 a 2.100 centímetros na menos 1, ligações duplas
carbonila, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, estão entre 1.800 a 1.500 centímetros a menos 1, e as simples ligações em torno de 1.500 a 1.000 centímetros a menos 1. Ou seja, quanto menor, né, a ligação, as moléculas mais simples, elas estão elas têm um comprimento de onda próximo ali de 1.000 centímetros a menos 1, tá? À medida que esse espectro vai avançando, então as moléculas vão se tornando mais complexas e as estruturas detectadas são mais complexas, ok? Então, seguindo adiante no nosso slide, para que serve a espectroscopia de infravermelho? Bom, se nós estamos estudando sobre as análises orgânicas, análises instrumentais orgânicas, obviamente, essa técnica analítica não está aqui por acaso, certo? Então, a espectroscopia de infravermelho, ela serve basicamente para determinar vibrações nas moléculas orgânicas. Ela é um tipo de espectroscopia de absorção que atua na região do infravermelho do espectro eletromagnético, e as ligações presentes nas moléculas orgânicas produzem vibrações características que dependem né, única e exclusivamente da forma, da superfície da molécula, da geometria molecular, você já vai entender por quê, e dos acoplamentos vibracionais. Nós vamos falar também sobre os movimentos vibracionais que cada molécula faz. Se vocês pensam que a molécula não faz ginastiquinha, ela faz. Vocês vão ver que ela faz ginastiquinha, ok? Então, vamos lá. No próximo slide, eu vou falar um pouco dos tipos de vibração. As vibrações, né, as frequências vibracionais das ligações químicas dependem da variação do seu momento dipolar para que sejam detectadas no infravermelho. Olha lá, pessoal, momento dipolo. O que faz momento dipolo? Tá? São moléculas, são átomos diferentes, por exemplo, hidrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio. Moléculas que não têm momento dipolar, elas não têm sinal, elas não emitem sinal para o infravermelho, como é o caso, por exemplo, do Cl2, N2, H2. Então, elas não emitem sinal. Por quê? Porque não existe momento dipolar entre essas moléculas. Por isso que elas não são captadas. E por isso que o infravermelho ele é mais indicado para moléculas orgânicas e que contém principalmente heteroátomos e ligações químicas. Tá bom? Então, ali nós temos alguns exemplos de vibrações, vibrações moleculares. Desculpa. Ali nós temos... Primeiro, nós temos uma deformação, um estiramento. Deformação axial, o que é? Deformação axial, axial significa eixo, eixo da molécula, beleza? Imagine que aqui nós temos, aqui na minha mão, né? É o centro da molécula, tá? E aqui nós temos um átomo, e aqui nós temos outro átomo, certo? Vou pegar uma canetinha de outra cor, né? Para não ficar tão cor-de-rosa, vou pegar uma rosa e uma azul, tá? Então, estiramento, certo? Nós temos uma deformação axial, ou seja, nós temos um estiramento. Aqui nós não temos deformação. A molécula está linear, plana. Quando você vai fazer uma deformação angular, deformação axial angular, você vai dobrar ela. Porque a deformação axial angular nada mais é do que um dobramento. Esse movimento que a molécula faz, ele requer mais energia do que esse aqui, porque aqui ele está paradinho, então aqui ele está dobrado, então ele vai exigir mais da molécula. Nós temos agora as deformações fora do plano, ou seja,
para frente, para trás, para o lado, para a direita, para a esquerda, torção, tá? Eu não tinha meus modelinhos atômicos aqui, então eu tô me virando com o que eu tenho aqui na minha casa, tá, pessoal? Então, deformação fora do plano do tipo torção. O que é uma torção? Vamos torcer a molécula. Torção. Torção, tá? Torção, certo? Aí nós temos uma deformação angular do tipo cisalhamento, né? Abrir e fechar. E daí nós temos também o estiramento simétrico, tá? Ele vai os dois para fora, para dentro ali, né? Eles abrem e fecham os bracinhos. É um estiramento simétrico. Estiramento assimétrico, ela tá dançando, uhul, né? Estiramento assimétrico. Isso aí, a molécula faz, galera, ela faz ginastiquinha, tá? Aí nós temos também o estiramento simétrico, aí nós temos qual que é o próximo? Abano, tá? Ela abana para um lado, abana para o outro, certo? Então, esse também esses são os tipos de estiramentos que podem ser ocasionados aí nas moléculas. Daí tem outros também, tá? Então, vamos para o próximo. Bom, onde que a espectroscopia de infravermelho é usada? Ela é aplicada exclusivamente em ligações covalentes, especialmente na química orgânica. O que eu falei? Ligação covalente, porém com momento dipolar, tá? Porque se não tiver momento dipolo, nada feito, beleza? Os gráficos, eles podem ser obtidos a partir de amostras de uma única substância com elevada pureza, que é o caso, por exemplo, de alguns padrões. Você pode analisar, né, pegar um reagente químico, um solvente, um óleo essencial, por exemplo, colocar lá no seu espectrômetro e fazer a análise. Costuma ser usada principalmente para identificação de misturas complexas, como polímeros, asfaltenos e muitas outras moléculas. Existem, porém, alguns tipos de moléculas, né, de compostos, né, de amostras que têm grande quantidade de água, elas vão apresentar diferentes tipos de gráficos, entendeu? Em função da quantidade de água, da quantidade de óleos, de solventes presentes na amostra, beleza? Então, seguindo adiante. Os gráficos, eu falei já sobre as vibrações, tal. Os gráficos. O espectro de radiação eletromagnética é um conjunto de ondas de todas as frequências. A relação entre a velocidade, C, e o comprimento de onda lambda e a frequência F das ondas que se propagam no vácuo é dada por C igual a lambda F, onde o número de onda, Ni, é o inverso do comprimento de onda, 1 sobre lambda, e é dado em centímetros a menos 1. É por isso que todos os resultados do infravermelho a gente vai ver em centímetros a menos 1. Porque normalmente quando a gente faz análise na espectroscopia de ultravioleta, você vai ter absorbância, transmutância. Aqui não é comprimento de onda, significa número de onda, centímetros na menos 1, tá bom? Então, seguindo adiante. Aqui eu tem uma amostra, né, um modelinho de um gráfico de infravermelho, que apresenta alguns picos ali naquela região, né, um pico bem acentuado ali na região entre 2.800, 2.500, 600, 700, 800, 900, 2.900, com um pico menorzinho ali entre 2.800 e depois tem um outro pico entre 1.400 e 1.300. Então, o que será que significa isso? Tá? O que a gente pode dizer a respeito dessa amostra? Aí, você vai lá, segue adiante, nós temos mais um slide aí. Então, nós temos aqui
uma outra amostra, né, que também apresenta alguns picos naquela região. Não é exatamente aquele gráfico ali, mas nós temos um outro gráfico que apresenta agora com as identificações, né, o que pode ser cada componente. Onde que você vai encontrar a relação desses componentes? Bom, isso aí você vai ter que verificar na literatura, né? Ou às vezes, muitas vezes, no próprio equipamento, você tem um banco de dados que você vai ter a relação desses gráficos, como se você tiver, por exemplo, uma substância padrão, você tem um padrão, você faz uma curva analítica no seu equipamento, né? Você já vai ter aquele padrão armazenado no banco de dados. Mas muitas vezes você vai usar um equipamento e você não tem aquele padrão ali dentro, armazenado no banco de dados. Então, o que você vai fazer? Você vai obter aquele gráfico que você teve ali, sem nenhuma indicação, você pega a literatura, você sabe o que é a tua amostra, tá? Você sabe que aquela tua amostra ali tem que ter hidrocarboneto, tem que ter água ou tem que ter um álcool. Então, você pega ali e vai pesquisar na bibliografia o que pode ser os prováveis, né, as prováveis ligações que podem ter acontecido ali naquele gráfico. Mas, graças a Deus, né, alguns laboratórios que trabalham com esse tipo de análise já para determinados tipos de produtos, né, determinados tipos de amostras, eles já vão ter armazenado no banco de dados todos esses valores de referência aí para comparar com os picos. Então, nós temos ali, por exemplo, naquela região ali, entre 3.100 e 3.700, mais ou menos, desculpa, não é 3.100, é 3.200, 3.300. Aqui, vocês podem observar que nós temos este OH. Aquela ali é uma ligação, é um pico característico de um estiramento, tá? Um estiramento provocado por uma ligação oxigênio-hidrogênio. E ali embaixo nós temos um estiramento de uma molécula que tem nitrogênio e hidrogênio. Pode ser uma amina, né? Uma amida ou uma amina. Nesse caso é uma amida. Ali em cima nós temos um estiramento de carbono e hidrogênio, né? De hidrocarboneto alifático, significa de cadeia aberta. Normalmente, pessoal, quem já tem um pouco de experiência, vai adquirindo know-how nessa área, já olha o gráfico e já bate o olho e já vê, não, aquele pico ali, ele é meio largo, tal, ele é característico de uma hidroxila, tá? Aí ele vai lá, né, no padrão, lá na comparação na literatura, tá lá, batata, deu certo, né? Aí ali em cima nós temos o que diz ali overtones, tá? Overtones, são sobretons, são picos sobrepostos, ali uma área de ruído ali normalmente. Ela não, ali a gente até desconsidera, porque pode ser alguma interferência na amostra. Quando tem vários picos seguidos aqui, por exemplo, onde diz ali, estiramento característico de anel aromático, normalmente esses 3 picos ali, nessa região, entre 1.500 a 1.600, é característico de estiramento de anel aromático. Tá? E deformação, aqui também nós temos um estiramento de uma carbonila, C-O, pode ser uma cetona, pode ser um formaldeído. Aí você tem que ver qual é a composição da tua amostra que você injetou, você colocou ali para analisar. Se for uma cetona, pode ser que a carbonila esteja ali, tá? Então, não posso dizer que ela é característica de uma cetona. Ali embaixo, gente, no gráfico, pode descer um pouquinho aqui, vocês observam, tá? Que nós temos aqui o composto, né? O que eu falei para vocês? Que aqui nós temos uma hidroxila, olha aqui a hidroxila, galera, tá? Uma amida. Então, pessoal, olha aqui, ó. Eis aqui a estrutura do bichinho que a gente encontrou ali, tá? Então, o que nós temos? Olha a hidroxila,
né, a hidroxila, na verdade, a hidroxila de um fenol, né, ligado a um aromático. Então, como a espectroscopia de infravermelho, ela não vai dizer que aquilo ali é um fenol direto. Ela vai mostrar que tem uma hidroxila, tá? E nós temos aqui o OH. O grupo aromático está aqui, ó. Todos os estiramentos aqui do anel aromático, está aqui o anel aromático. Nós temos a deformação causada pela amida, tá? Tá aqui a amida. E nós temos a carbonila, que tá aqui a carbonila, ó, ligada diretamente desculpa, a carbonila ligada diretamente à amida, certo? Então é isso, pessoal. Acontece muito, né, no infravermelho. Às vezes ele não vai dizer ali, tá aqui uma, então é um quebra-cabeças que você vai ter que ir descobrindo aos poucos. Então, o que acontece? Muitas vezes você sabe mais ou menos o que tem naquela amostra, só que você quer confirmar a presença. Então, por isso que essa técnica é muito utilizada para você confirmar a presença de alguns grupos funcionais na sua amostra. Então, ele não vai dizer, não é uma adivinhação, tá? É como se fosse para você determinar mesmo, confirmar que existem aqueles grupos funcionais, certo? Então, temos mais algum slide? Aqui. De acordo com o tipo do pico que você vai obter ali, você vai compreendendo com o tempo que eles apresentam formatos diferentes. Por exemplo, o estiramento de uma ligação OH, que pode ser da água, ou de um fenol, ou de um álcool, enfim, né? Como é o caso dessa amostra aqui, ele vai apresentar um pico mais largão, assim, ó. Tá vendo? É um pico mais largo, bem gordinho ali, né? Obeso até, certo? Nessa faixa, ó, tá vendo? Entre 3.100 até 3.300, tá? Centímetros a menos 1. Nessa faixa aqui, pessoal, a gente não pode dizer que ele é exatamente ali, tá? Porque às vezes pode ver que ele se desloca um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, ele está entre 3.100 e 3.300. Pronto, tá ali. É um estiramento proveniente de uma hidroxila. Essa hidroxila pode ser uma água, pode ser da água ou pode ser de um álcool. Normalmente é água, tá? Mas aqui também nós temos os sobretons, né, que são os ruídos, né, do equipamento, e o anel aromático tá aqui, ó, bem naquela mesma faixa que a gente viu aquele outro gráfico ali, ó. Entre 1.400 a 1.600 tá ali o anel aromático, tá? E aqui o estiramento da ligação carbono-oxigênio. E aqui nós temos uma deformação de um grupamento hidroxila, tá? Vamos olhar um pouquinho a estrutura da molécula que a gente esperava. Tá aqui, ó, nós temos um hidroxi, para de hidroxibenzeno, que é a hidroquinona. É isso, né? Hidroquinona, certo? Então, nós temos um gráfico, isso, olha lá, hidroquinona, tá? Então, é o para de hidroxibenzeno. Esse é o gráfico exibido por uma determinação de infravermelho da hidroquinona, tá bom? Tem mais algum aí? Vamos ver se tem mais algum gráfico. Ah, aqui, ó, ortocresol. Ortocresol, nós sabemos que é uma molécula, né, um anel aromático ligado a uma hidroxila e a um grupo metila na posição orto. Então, ali, ó, de novo, estiramento do OH proveniente da hidroxila, estiramento de carbono e hidrogênio do anel aromático, bem naquela região ali. Aqui nós temos também, ó, anel aromático, tá? Anel aromático bem aqui, né? Nós sabemos que nessa região já é figurinha carimbada, apareceu o estiramento proveniente do anel aromático, e depois nós temos os outros estiramentos, né? Cadê o carbono e hidrogênio? Tá ali, ó. Carbono e hidrogênio
alifático, estiramento, né, de carbono e hidrogênio alifático, e estiramento do carbono e hidrogênio ligado ao anel aromático. Então, nós temos todos os componentes aqui do nosso quebra-cabeça, certo? Então, nós vamos observar a estrutura essa aqui. Esses números que aparecem na parte de baixo são todos os sinais, né, emitidos pela amostra, que são convertidos em números, que depois o próprio algoritmo do equipamento, ele vai transformar em gráfico. Tá, pessoal? Isso daí quem entende de programação ali vai saber. Ele converte, ele faz ali uma transformação e vai converter aquilo ali no gráfico, tá bom? Então, tem mais algum? Deixa eu ver. Ah, tá. Agora, eu vou apresentar aqui para vocês, né, uma tabela com alguns valores de referência. Esses valores, pessoal, podem ser encontrados em qualquer livro, como o Solomons, como o Skug, tá? Que são para análise instrumental orgânica. Né? Então, nós temos ali a ligação carbono-hidrogênio de grupamentos alquil e metil, né? Nessa faixa, 1.380 centímetros menos 1, 1.460, 2.870. Então, muitas vezes ele apresenta, ou ele vai apresentar no gráfico, ele vai apresentar uma dessas faixas ou todas elas. Certo? Aromático, lá em 3.070 centímetros a menos 1. Lembra lá aromático que apresentou mais ou menos o benzeno, tá? Do benzeno, 3.070 centímetros a menos 1. Aldeído cetona, né? Álcoois, fenóis, cadê a hidroxila aqui, ó? Álcoois e fenóis em 3.610 a 3.670 centímetros a menos 1. Tá, concentrado para as amostras, alarga-se a banda e a move para 3.200 a 3.400. Então, ele não vai ficar, como eu falei para vocês, ele pode sair daquela região ali e aparecer em outra, tá? Ele não vai ficar exatamente ali naquele lugar. Então, dependendo da concentração da amostra, dependendo da quantidade que tiver dessa substância no seu analito, então ela pode aparecer, o pico pode aparecer maior, pode aparecer menor, mas ele vai estar naquela região. Você pode ver ali que muitas vezes ele não está exatamente ali, ele aparece uma faixa ampla de determinação. É, pessoal? Então, tem mais algum slide? Tá. Aí eu vou falar um pouco sobre o infravermelho com transformada de Fourier, certo? Até agora eu falei do infravermelho convencional, que é muito utilizado em laboratórios de pesquisa. Só que os infravermelhos mais modernos, em laboratórios mais atuais, eles são praticamente equipamentos com um conversor, ou seja, um interferômetro para fazer o tratamento dos dados, né, emitidos ali do sinal analítico por transformada de Fourier. Por quê? Porque muitas vezes é muito caro você ter um equipamento com um cromador, tá? Com monocromador. Por isso que os equipamentos mais modernos, eles utilizam um interferômetro. O sistema de análise, ele é diferente, você utiliza uma pastilha, normalmente a pastilha é feita de alumina, você vai usar gotas da sua amostra e o raio vai atravessar a amostra da mesma forma que acontece no infravermelho convencional. Só que na hora de fazer a conversão do resultado, ele vai utilizar, então, o auxílio do interferômetro, tá? Então, o FTIR, ou infravermelho com transformada, FT significa Fourier transformado, tá? Infravermelho, muitas vezes a gente vai ouvir falar IR, é infrared, tá? Então, IV ou IR é a mesma coisa, tá, pessoal? Não se assusta. O FTIR, que é como a gente chama o infravermelho com transformada de Fourier, é um método mais simplificado e rápido para análise no espectrômetro de infravermelho. A radiação infravermelho, com todos os comprimentos de onda da faixa usada, é guiada através de um interferômetro. E o sinal medido, que é o interferograma, e uma transformada de Fourier no sinal, resulta-se em um espectro idêntico ao da espectroscopia
espectroscopia de infravermelho convencional. Ou seja, o gráfico é exatamente igual. A única coisa que vai mudar é a presença do interferômetro, que é mais barato do que um monocromador, tá bom? Então, tem mais algum? Eu acho que... perfeito. Agora vamos finalizar, então, nossa aula, né? Eu acredito que tem mais um slide para finalizar nossa aula, né? A espectroscopia de infravermelho, né? Ela é muito usada na indústria química, tanto quanto na pesquisa científica, tá? Por ser uma técnica rápida e confiável para medidas de controle de qualidade. É muito útil em análises para monitorar o grau de polimerização, por fornecer informações acerca das mudanças nas ligações químicas. Então, muitas vezes a gente utiliza o infravermelho para dizer, né, para análise de polímeros, para saber o grau de polimerização de algumas cadeias. Por exemplo, eu utilizei o infravermelho para análise de asfaltenos. Eu precisava saber quais eram os componentes, compará-los com o asfalto convencional com o asfalto um asfalto orgânico, um asfalto, como é que posso dizer? Me fugiu o termo, ecologicamente correto, tá? Porque o asfalto convencional, ele tinha uma alta concentração de compostos orgânicos voláteis. E o asfalto ecológico, ele tinha outros aditivos. Então, eu queria saber, e eu suspeitava que tinha outros aditivos. Além de eu querer saber qual era a concentração, né, desses aditivos, eu queria confirmar se haviam os grupos funcionais, os mesmos grupos funcionais presentes no asfalto ecológico do que os mesmos compostos que haviam no asfalto convencional, tá? E daí, logicamente, para quantificar, eu utilizei outro método analítico, que era a cromatografia gasosa. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou continuar falando sobre a espectroscopia de infravermelho na próxima aula. Eu vou responder algumas perguntas, eu selecionei algumas perguntas que são muito frequentes, tá? Para o estudo do infravermelho, para quem está vendo pela primeira vez, né? Ou para quem já conhece o infravermelho e ainda assim tem dúvidas. Então, eu selecionei algumas perguntas e vou procurar esclarecê-las na próxima aula. Ok, pessoal? Então, até a próxima e bons estudos!